E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito bem. Estamos aqui mais uma vez para aquele momento de perguntas e respostas. E hoje eu vou tentar responder uma pergunta que acaba sendo a dúvida de um monte de gente. A pergunta consiste se o diabo ele consegue ler então os pensamentos. Será que eu estou aqui agora aqui paradinho, não estou fazendo nada, não estou dizendo nada e de repente o diabo vai lá, pum, e consegue saber aquilo que eu estou pensando? O diabo consegue então ler os nossos pensamentos, saber o que você está sentindo, saber o que você está pensando? E a resposta para isso é não, mas também é um sim. Mas como assim? O diabo consegue ou não consegue ler os nossos pensamentos? E aí vejam só, é claro que o diabo não consegue ler os nossos pensamentos no sentido da onisciência, ou seja, ele não consegue entrar na nossa mente, ele não consegue saber aquilo que está dentro de nós, o que está acontecendo lá dentro de nós, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Então ele não consegue fazer isso, porque ele não é onisciente. Somente Deus é onisciente, portanto Deus ele consegue saber todas as coisas que acontecem dentro de nós. Tem um texto na Bíblia que deixa isso muito claro. 1 Reis, capítulo 8, verso 39 diz: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Perceba que o texto diz que somente Deus é conhecedor daquilo que está dentro dos nossos corações. Somente Deus sabe aquilo que se passa dentro de mim, porque Deus é o único que é onisciente. O diabo não é onisciente, então ele não tem como saber aquilo que acontece dentro de mim, o que se passa dentro de mim, ele não consegue saber aquilo que eu estou pensando. Por outro lado, o diabo sim, ele consegue ler os pensamentos, ele consegue saber aquilo que a pessoa está pensando, só que não é pela onisciência, ele vai usar outros recursos, outros contextos para isso. Se você pegar um ser humano, o ser humano ele consegue saber o que uma pessoa está pensando a depender da expressão facial, da expressão do corpo. Em certos momentos ali de conversa, a pessoa joga uma frase e a reação da outra pessoa leva então com que você saiba o que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo, o que ela queria dizer e não disse, enfim. Só porque você prestou atenção em alguns gestos dela, em algumas ações. Às vezes você diz uma frase e a pessoa só responde com um sorriso e esse sorriso é o suficiente para você saber o que a pessoa está pensando. E eu estou falando de seres humanos, eu e você que somos pessoas muito limitadas, mas que por algumas técnicas ou por alguns conhecimentos que temos a respeito da outra pessoa, nós conseguimos saber. Por exemplo, um casal que tem muita afinidade, é possível que o marido saiba o que a esposa está pensando num determinado momento, ou a esposa sabe o que o marido está pensando em um determinado momento. Isso acontece também na relação entre pais e filhos, isso acontece na relação entre amigos, acontece também com especialistas, pessoas que estudaram o assunto e é capaz então de olhar para alguém e bater um papo com alguém e ali saber o que está acontecendo com essa pessoa, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E se eu estou falando numa esfera humana, ou seja, pessoas que são falhas e limitadas, muito mais o diabo, que é um ser espiritual, né? Um ser sobrenatural, com uma capacidade bem maior do que a nossa. Então sim, ele também consegue ler os nossos pensamentos. Claro, ele não consegue ler no sentido onisciente, ele não sabe tudo o que acontece dentro de nós. Assim como os seres humanos, que é capaz de interpretar alguns sinais externos emitidos por uma pessoa e a partir desses sinais a pessoa poder deduzir o que é que a pessoa está pensando, o que é que a outra está sentindo, o diabo também. Ele não vai saber tudo, mas algumas situações ele consegue interpretar, pegar os sinais e saber o que a pessoa está pensando, o que é que a pessoa está sentindo. Então, nesse sentido, ele consegue sim ler os pensamentos. O diabo ele é um especialista em observar a vida do homem, a conduta das pessoas, e com isso ele consegue deduzir algumas situações, alguns pensamentos que está dentro da pessoa. A Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor, ou seja, ele anda ali à espreita, né, observando, vendo as nossas ações, as nossas posturas e o que ele pode fazer a partir daí para saber o que estamos sentindo ou pensando. Certamente você já se viu numa situação de estar pensando sobre algo e em seguida vem lá uma tentação que tem a ver com aquilo que você está pensando. Até parece que o diabo sabia, né, o que você estava pensando, mas não é. Ele apenas viu os sinais que você estava emitindo, alguma coisa que ele pegou ali que deu a entender a
ele o que você estava pensando e sentindo. Então ele mandou a tentação. Não porque ele seja onisciente, mas porque ele é capaz, ele é habilidoso, ele é capaz de saber então o que é que eu estou sentindo, pensando a partir de alguns sinais externos que eu estou emitindo. Pegue, por exemplo, Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. O texto diz assim, Mateus capítulo 4, verso 2 e 3. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Veja a sequência do texto. Jesus fez jejuar, ficou 40 dias e 40 noites. Depois desse período, teve fome. E em seguida veio a tentação. Até parece que o diabo estava sabendo o que Jesus estava pensando sobre a fome. Mas não é isso. Ele não é onisciente, ele não entrou na mente de Jesus. Mas ele interpretou, ele entendeu que depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada, era provável que Jesus estivesse com fome, e de fato estava, então ele mandou a tentação. É nesse sentido que ele consegue ler o pensamento, ou saber aquilo que a pessoa está sentindo, a partir de sinais externos que você pode vir a emitir, e ele perceber, interpretar e mandar uma tentação em torno disso, porque ele sabe, ou ele deduz pelo menos, o que você está sentindo ou pensando. Então, fechando essa parte, o diabo não é onisciente, logo ele não consegue ler os meus pensamentos, ele não sabe tudo aquilo que eu estou sentindo, somente Deus, que é onisciente, sabe tudo o que acontece dentro de mim. Contudo, o diabo é um ser astuto e sagaz, e ele consegue interpretar alguns sinais que nós emitimos e com isso deduzir de forma mais acertada aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando. Deus sabe tudo o que acontece dentro de mim, o diabo não tem como saber, ele pode saber ou deduzir algumas coisas a partir daquilo que eu estou emitindo como sinal. Nesse sentido, ele consegue ler pensamentos. E qual é a implicação disso para a minha vida? Nenhuma. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que é muito importante na hora da oração você orar de forma silenciosa para que o diabo não escute a sua oração e não venha agir em cima daquilo que você orou. E eu quero te dizer que isso não tem embasamento bíblico algum. Em nenhum momento você vai ver Jesus ensinando isso ou sequer fazendo isso. Muitas orações de Jesus eram de forma que o diabo conseguia escutar. Deus estava escutando, Jesus estava orando para Deus, mas o diabo escutava porque Jesus estava orando de forma audível. Da mesma forma foi com os discípulos de Jesus, foi com os apóstolos. Em nenhum momento eles ensinaram esse tipo de coisa, de orar em forma silenciosa para que o diabo não saiba e não venha trabalhar. Ah, mas se eu fizer assim, se eu orar de forma silenciosa, o diabo não vai conseguir agir dentro ali do meu propósito de oração. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você já fez isso alguma vez na vida, isso evitou que as tentações viessem até você? Orar de forma silenciosa evita que aconteça alguma tentação? Não evita, porque o diabo te conhece muito bem, como ele me conhece muito bem, ele está em derredor, ele está esquadrinhando tudo, ele está à espreita de tudo, para te conhecer tão bem, para saber mandar a tentação certa para você, para ler alguns sinais que você está emitindo e saber o que você está sentindo ou pensando, ou pelo menos deduzir com muita segurança e mandar a tentação. Isso não muda nada. O que você tem que entender é que todos nós fomos chamados para resistir ao diabo, e se nós temos que resistir ao diabo, significa dizer que ele vai buscar nos derrubar, nos tentar, nos fazer pecar. Então ele vai estudar os nossos passos, os nossos gostos, tentar conhecer os nossos pontos fracos e, em muitos momentos, tentar perceber algum sinal em nós que ele possa deduzir com segurança o que estamos sentindo ou o que estamos pensando. Então essa é a missão dele. E o que você tem que fazer? Resistir ao diabo e se sujeitar a Deus. Dessa forma, pouco importa se ele está buscando saber o que eu estou sentindo ou pensando. No final das contas, eu tenho é que resisti-lo em qualquer circunstância e me sujeitar somente a Deus. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado de forma satisfatória para você. Não esquece de deixar o seu like, deixar os seus comentários aqui nesse vídeo. Se você está chegando agora por aqui, também não se esquece de se inscrever aí e ativar o sininho para receber todas as paradas aqui do canal. Grande abraço para você e até a próxima. Valeu!